bom, pessoal? Como é que vocês estão? Bem? Bom, há uma probabilidade muito grande de haver assim, um pequeno desprezo da nossa parte pelo fato da gente não estar com o equipamento de som ligado, com microfone, com luz, com ar-condicionado. E eu não quero que nesse momento vocês desprezem o nosso culto, entendeu? Porque na verdade não é o culto em si, o momento, o local que a gente está que diz o que de fato é o culto, mas sim para quem é o culto. E o culto é a Jesus. Para quem está visitando aqui, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e é uma alegria muito grande estar com vocês. Bom, pessoal, eu quero ler com vocês um texto da Escritura e enquanto nós fazemos nosso culto familiar hoje lá em casa, eu olhei para minha esposa, ontem nós fizemos o culto familiar sem luz, sem nada, hoje só sem água, e eu disse para minha esposa assim, olha, coisa boa nós termos a palavra de Deus. A cidade pode estar virando de cabeça para baixo. A gente abre a Bíblia e Deus tem uma palavra pra gente. A gente vem pro culto, não tem luz, mas tem pregação, tem Bíblia. Então assim, tá quente, não tá tão quente, já passamos por desertos mais quentes, né? Você aguenta aí. Então eu queria que você prestasse atenção de forma reverente, de forma alegre. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 do apóstolo Pedro. E eu estou gravando aqui, quem não veio no culto, né? Ver se a gente consegue depois o áudio para eles, o pessoal da internet. 1 Pedro 2, verso 5. Vamos ler? Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes o quê? A fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 9 agora. Vamos ler? Mas vós sois geração, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos voltar agora lá em Êxodo, capítulo 19. É o segundo livro da Bíblia, é uma barbada de achar. Vem da capa da frente ali. Que tu acha? Êxodo 19. 19 é um número grandão. E o verso 6. Barbada de achar. Alguém pode ler para mim isso aí? Ok. A gente tem a tendência a ler a carta de Pedro e achar que Pedro está inventando a roda, né? Mas não, isso aí foi falado há milhares de anos antes de Pedro. Ok? Então assim, eu quero começar falando para vocês que vocês são sacerdotes. Eu queria já de começo dizer isso. Que nós não somos um povo que tem sacerdotes, mas nós somos um povo de sacerdotes. Para isso eu vou pedir um exercício, pequeno exercício, que tu olhe, só olhar para a cara de quem está do teu lado aí. Olhar. Olha a cara desse sacerdote aí. Tá feia essa cara aí, tá bonita. Olha pro outro lado agora. O sacerdócio tá meio complicado aqui com o Felipe, né? Bom, pessoal. Bom, vocês são sacerdotes.
E isso tem que pegar e animar vocês. Hoje, a gente está na semana 11 da série sobre trabalho. E o tema do sermão é: o ministério de tempo integral tem mais valor que o meu emprego? Ou seja, aquele cara que trabalha como pastor integrado, ele tem mais valor que o irmão que trabalha na padaria, na mercearia? O que vocês acham? Tem um trabalho espiritual, por exemplo, a gente tem um trabalho, não, esse aqui é um trabalho espiritual, esse cara trabalha para Deus. O Maicon que trabalha lá dirigindo o táxi dele não trabalha para Deus. Ainda que, se eu perguntar isso, todo mundo vai dizer não tem um trabalho mais espiritual que o outro. Mas a gente vê que no dia a dia, vai manifestando algo na gente que é uma tendência a achar o trabalho dentro da igreja como um trabalho mais espiritual. Pessoal, presta atenção aqui, tá? Ok, quem que concorda comigo que nós somos sacerdotes? Quem disse, não, eu não concordo, Jackson, eu não concordo, a gente não é sacerdote. Tá, mas o que é o sacerdócio? Preste atenção, pessoal. O sacerdócio, quando a gente fala em sacerdócio, a galera já vai para onde? Para Levítico, né? Sacerdócio levítico. Só que antes, muito antes do sacerdócio levítico, a Bíblia já mostra em Gênesis capítulo 14, Abraão voltando de uma guerra, e ele volta de uma guerra e um cara chamado Melquisedeque chega. A Bíblia diz que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, não diz de onde esse cara vem, não diz nada desse cara, somente diz que esse cara é um sacerdote. Gênesis 14, 18 diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Verso 19, e abençoou Abrão, Deus não tinha trocado o nome dele ainda, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Verso 20, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Sacerdote, biblicamente falando, é alguém responsável por três áreas. Primeira área, provisão. Sacerdote é o cara que provê o alimento. Olhando aqui, Abraão está chegando cansado. Melquisedeque faz o que para ele? Traz pão e traz vinho. Depois, a segunda responsabilidade de um sacerdote é a intercessão. E aqui é a característica mais famosa dos sacerdotes. O que ele faz no verso 18? Ele abençoou, ele intercedeu, ele orou por Abraão. Terceira responsabilidade, o sacerdote é um promotor da glória de Deus. Ele é um cara que promove a glória, a fama do nome de Deus. Então, basicamente, sacerdote é um cara que ele traz a provisão, ele é responsável pelo alimento, ele intercede e ele também promove a glória de Deus. Fato é, olha aqui para mim, Deus projetou um mundo aonde dentro desse mundo ele teria um povo, e esse povo seria um povo de sacerdotes. Aí que tá. Porém, como que a igreja via esse sacerdócio universal? Um grande problema na Igreja Católica Romana era que eles tinham os clérigos e os leigos, ou o laicato. Era o clero e os leigos. O clero, eles formavam uma classe especial de pessoas, ou seja, eles eram os sacerdotes da igreja. Por isso que quando você vai num casamento, o que o padre diz?
eu vos declaro marido e mulher. A gente vai falar com o padre e o padre diz, eu fiz o casamento. Isso é uma ideia romana. Isso não é uma ideia protestante. Pastor não faz casamento. Pastor prega no casamento. Quem se casa é o casal. Ele não declara nada. Ele é um sacerdote. Como o cara que está casando com a menina que está casando com o cara, são mais dois sacerdotes. Por isso, esses caras, o sacerdócio, os padres, os bispos, o papa, eles estão, num contexto católico, acima dos outros homens, dos leigos. Desse modo, somente os bispos podem tratar das questões referentes à igreja. Os bispos eram sacerdotes do povo. Olha aqui, pessoal. Sacerdote, então, é aquele cara que alimenta, é aquele cara que intercede e é aquele cara que promove a glória de Deus. No contexto católico, antes da reforma, como que tá? Tem os leigos, os caras servem só para bancar o dinheiro, para dar a grana, e quem faz o trabalho espiritual são os padres, os bispos. Ok? A igreja, até então, dividia a humanidade, os homens, em duas classes. Grave isso. O clero e os leigos. Aí, no dia 31 de outubro de 1517, ano que vem vai fazer 500 anos, que vai ter presbiteriano se matando. Então os caras não vão aguentar a emoção. Vai estar os caras. Imagina, cara. Imagina os luteranos. Os caras vão pular de bang jump no dia 31. Aí o Lutero plantou a treta reformada lá na igreja, no castelo de Wittenberg. Isso eu ia dizer Westminster, imagina. Meu Deus, nem sei. Então, aí Lutero chega com os dois pés e dá nos peitos do Papa. Entende? Porque monge romano é cocô do diabo. Sim. Da mesma forma que os bispos da Universal. Eles são cagados pelos demônios. Aí Lutero ele chega com Apocalipse 1,6, 1 Pedro 2,9 dizendo, todo mundo é sacerdote. Deu? Sacerdócio universal de todos os crentes. Fica claro para Lutero que todos nós somos sacerdotes após o batismo. Após o batismo, todos nós somos sacerdotes. E esse sacerdócio é efetuado através de Jesus. Não temos um grupo seleto de homens. Não temos mais um grupo seleto de trabalho. Não temos mais nada que nos diferencie uns dos outros. A reforma exalta a Escritura, 4 doutrinas que a reforma vai exaltar. A Escritura, sola Escritura, a justificação pela fé, a centralidade de Jesus e o sacerdócio de todos os crentes. Ok, Jackson, eu sou sacerdote, eu li aqui em Pedro, Apocalipse também, capítulo 1 e verso 6 diz assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Com base nesses dois textos, Lutero chega chutando tudo para cima. Ok, mas o que isso muda na prática a minha vida? A Aline vai chegar em casa hoje, o que muda a vida da Aline? O que muda a vida do Ismael? Na prática, o que muda? Primeiro, vocês intercedem uns pelos outros. Não é papel do sacerdote, Everton, interceder? O principal papel é interceder, é orar. No contexto romano, quem é que intercede? São os santos, que estão mortos. Um historiador disse que Lutero puxou para a terra os santos do céu. No contexto protestante, quem intercede também são os santos, mas os santos vivos.
Então, na prática, os santos vivos são os intercessores e não os santos mortos. Primeiro, você tem a incumbência de interceder pelo teu irmão, pelo teu amigo, pelo teu parente, pelo teu vizinho, pelo cachorro da tua tia. Você tem essa incumbência. Lembro um caso de um brother meu, estava no centro, e daí ele encontrou uma moça, guria afastada da igreja. Aí ele encontrou ela, e ele começou a falar do evangelho para ela estava afastada. Aí ele disse: e aí, quando que tu vai voltar para Jesus? Aí ela começou a chorar. A moça: eu quero Jesus, pastor, falou para ele. Quando que tu vai voltar? Aí ele pegou e ela disse assim: tá ok, eu vou terça-feira para voltar para Jesus. Aí ele olhou assim: mas hoje é quinta. Não, tá, mas eu vou no culto na terça, daí na terça eu volto para Jesus. Não, mas porque não volta agora? Como assim agora? Não, volta agora. Volta agora. Mas como dá pra eu voltar para a igreja agora? Dá agora. Eu tenho a chave do reino aqui comigo aqui. Eu abro a porta e fecho. Tá entendendo? Volta agora. Tem mesmo como? Tem. Esquina Democrática. Ah, então o que eu tenho que fazer? Vamos orar aqui. E pode. Deus está ouvindo essa hora também. Está fazendo um serão. Está fazendo uma hora extra. Orou. E a guria ali voltou para Jesus. Porque o cara é um sacerdote. Vocês estão entendendo? Isso muda a nossa prática de evangelismo, de vida. Por isso, eu quero falar para vocês: intercedam com confiança. Orem por outras pessoas com confiança. Orem pelos amigos, pela igreja. Um conselho: no culto familiar de vocês, peguem os pedidos de oração e orem esses pedidos durante a semana. Intercedam com confiança. Orem com confiança. Mulheres que estão aqui, orem. Você pode orar com confiança. Agora uma pergunta para vocês. Vocês oram com confiança? Ou vocês ainda acham que a oração do pastor tem mais poder? Sério. Sabe essa coisinha? Essa coisa de chamar o pastor para expulsar demônio. Velho, isso é uma visão muito católica. Romana, né? Não católica bíblica. Tem um demônio. Vamos chamar o pastor. Não, velho. Ele não é exorcista profissional. O poder de Jesus é para todo crente. Ou seja, eu teria o maior prazer de orar por vocês. Mas pode chamar o Liscano. O cabelo lindo dele. Não. Se for crente de verdade, a oração é a mesma coisa. Isso muda tudo. Segunda coisa que muda: você se torna um pregador. Eu não falei para vocês que o sacerdote ele é um promotor da glória de Deus? Ou seja, o mundo passa a ser teu púlpito. Isso muda tudo. Vocês são sacerdotes? Cara, esse pedaço de madeira aqui ele serve só para escorar a Bíblia. Isso aqui é motivo de tara para muita gente, velho. O mundo passa a ser o meu púlpito. E eu não estou confinado mais num horáriozinho no domingo para expressar a palavra. Eu passo a pregar o evangelho em tudo que é lugar onde eu vou. E homens que não fazem isso não merecem nunca assumir um púlpito. Mulheres que estão aqui: ah, eu tenho um sonho de ser pastora. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas tu pode de alguma forma pastorear no teu serviço. Servir a Deus pregando o evangelho. O mundo passa a ser o teu púlpito. Por isso eu quero dizer para vocês aqui essa noite: pregue com confiança. Está no teu serviço? Vai se levantar? Fala com confiança. Vai falar em nome de Jesus. Vai falar o evangelho. Velho, fala com confiança. Abre a boca e prega o evangelho. Você enxerga o mundo como sendo o seu púlpito. Você aqui essa noite... Isso aqui é uma pergunta retórica, você não vai responder em voz alta, mas responda dentro de você assim: você se enxerga como um pregador? Não, eu sou um sacerdote. Vou até pular aqui, verso 9. Mas vocês são o quê?
Geração eleita. Sacerdócio, nação, povo. Para quê? Para que anuncieis, para proclamar. Ou seja, vocês são uma coisa para fazer uma coisa. Vocês são sacerdotes. Vocês são chamados por Jesus. Vocês são um povo de propriedade de Deus. Para um fim, para um propósito. Terceira coisa que muda na prática. Você pode administrar os sacramentos. Você pode batizar. Você pode servir a ceia, velho. Tem nego e igreja, velho. Os caras nunca batizaram ninguém. Os caras têm 30 anos de igreja. E eu vou falar com os presbíteros, às vezes, de umas denominações mais casca-grossa. E aí, magrão, quantas pessoas você já batizou? Cara, nenhuma, velho. Nenhuma. A Priscila aqui da igreja, ela se batizou, foi batizada no dia e já batizou a Bones no mesmo dia. Porque, pô, ela tá batizada, ela já é crente. Ela já está apta a batizar. Ela já viveu a experiência de batizar a amiga dela que ela ganhou para Jesus. E fizemos de propósito. Não, a Priscila, o Halisson ganhou a Priscila, ele batizou a Priscila junto comigo. Aí na hora, ela ganhou a Bones, ela foi batizada e já batizou a Bones. Por quê? Sacerdote, velho. Sacerdote. Sirva a igreja com confiança. Cara, uma pergunta para vocês. Isso aqui não motiva vocês? A Bíblia gasta muito papel para mostrar pra gente quem a gente é. Quem a gente é. Na prática também, nós não temos então mais dois tipos de pessoas na igreja. É crente e não crente. É de Jesus e do diabo. É do céu e é do inferno. É cheio do Espírito Santo ou é cheio de demônio. Não tem meio termo. Então quem veio de contextos pentecostais, e esse é um grande erro dos pentecostais, é o ter dois tipos de crente dentro da igreja. Que são os que são batizados com o Espírito Santo, que falam em línguas, e os que não falam. Nessas igrejas, John Piper ia estar no segundo grupo. Porque o Piper disse que toda vez que ele tentou falar em línguas, ele falava banana de trás para frente. Wayne Grudem disse que isso é um grande erro dos pentecostais, a quem nós amamos e respeitamos, mas é um grande erro ter dois tipos de cristãos. Eu congreguei igrejas que tinham pessoas santas. Meu, pensa no louco santo. Não é o que pensou, é mais. É as 30 vezes mais que isso. Os caras de Jesus, os caras amavam Jesus. Mas o cara, como não falava em línguas, ele era tido como carnal, como ímpio. O cara que não falava em línguas na igreja que eu me converti, esse cara não ia nem pro ministério. Estava ferrado, tá ferrado. Fala em línguas. Faz tempo. Tá frio. Tá presbiteriano agora. Tu também, né, Rodrigo? Faz tempo, né, Rodrigo? Tu vê. Mas o interessante é que em 1 Timóteo não diz que as recomendações dos presbíteros têm que falar em línguas. Isso é bobeira. Na prática, então, nós não temos mais, é todo mundo sacerdote. Ok, mas eu sou sacerdote por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. Jesus é o sacerdote, ele intercede por nós. João 17. Velho, chega em casa e lê isso. Jesus intercedendo por você. Jesus estava orando por você. E ele diz ali na cara dura, Jesus diz na cara dura ali, eu não oro, eu não intercedo pelo mundo. Não vou orar pelo mundo. Vou orar só por aquele que o Pai me deu. 1 Timóteo 2,5 diz... 1 Timóteo 2,5, uma bomba na cabeça do capeta, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só mediador, e por intermédio de Jesus, nós somos sacerdotes.
Quinta consequência prática: o individualismo é destruído. Sabe o que acontece numa igreja onde cada um se vê biblicamente como sacerdote? É uma bomba na cabeça do individualismo. O individualismo é lixo. É nojento. Cara, eu tenho tido bons momentos com a minha esposa de oração, de leitura da palavra, de culto familiar. Confesso pra vocês, tem sido muito bom, né, amor? Tem sido muito bom. Só que não se compara com quando eu tô reunido com a igreja. Minha vida espiritual, o tempo de oração sozinho, não é tão bom como tá aqui com vocês. O tempo de oração, de leitura da palavra, tocando meu violão dentro do meu quarto, não é a mesma coisa. A espiritualidade no Novo Testamento, ela é uma espiritualidade comunitária. Pai nosso. Não é pai meu. Pai meu é só o do Thales. Né? Que é o pai meu lá. Eu tô orando por Thales, cara. Pra ele voltar pro Jota Quest. E o sacerdócio universal que eu tô falando pra vocês aqui, isso aqui é reforma pura. Esse cara quer reforma, eu quero reforma. Isso aqui, velho. Isso aqui. O sacerdócio universal também é uma doutrina muito mal compreendida. Muito mal. Os Quakers foram um grupo de santificação e eles entenderam mal pra caramba isso aqui. Eles aboliram os pastores, os bispos, presbíteros, diáconos, não tem ceia, não tem batismo. Eles são pessoas muito tranquilas, mas são pessoas que não entenderam bem essa doutrina aqui. Um culto numa igreja quaker não tem pastor. Então eles chegam na igreja, ficam sentados até o Espírito Santo tocar numa pessoa, essa pessoa se levantar, abrir a Bíblia e expor um texto. Imagina, cara, se eu congregasse numa igreja quaker, eu ia fazer uma série de sermões. O Espírito Santo ia tocar na minha vida todos os cultos. Eu ia sentar lá e ia me lembrar, Deus tocou na minha vida. Vai dizer o quê? Vai dizer que não tocou? Vai dizer que é mentira? Eu ia pregar pros caras, não, mas não sou pastor de vocês. Imagina, não ia nem me ligar com tivesse com problema familiar. Só ia pregar pros caras. Então, e às vezes, algumas reuniões quaker, eles estão reunidos e ninguém levanta para pregar. E eles ficam 1 hora, 2 horas em silêncio. Eu sei que com algumas mulheres isso é difícil. Então, se você conhece a tua mulher, você sabe que você não tem, a tua mulher não tem o chamado para ser quaker. Ok? Então, eles partem dessa premissa e esses grupos, eles defendem que o ministério, então, já que todo mundo é sacerdote, não tem que ter por que ter pastor. Eles não entendem que o ministério do pastor não é um ministério sacerdotal, como ele fosse o sacerdote da comunidade. Isso não. Isso não. Qual é a distorção dessa doutrina? Eles dizem que, já que eu sou sacerdote, Felipe, eu sou sacerdote de mim. Então eu analiso a escritura sozinho, no meu quarto fechado, e eu vivo uma espiritualidade individualista. Só que, explicando bem rasteiro para vocês, a doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes diz que nós somos sacerdotes uns dos outros. Eu sou teu sacerdote e tu é meu sacerdote. Você não é sacerdote de você mesmo. Ok? Nós somos sacerdotes uns dos outros. Num contexto quaker, os caras não podem nem julgar a vida uns dos outros. Não pode dizer isso é pecado, isso é errado. O cara vai dizer, calma, quem te deu essa autoridade? Né? Ignoram todo o resto do Novo Testamento. Sobre pastores e líderes, Lutero diz o seguinte: a fundamentação da peculiaridade do ministério eclesiástico como ministério da proclamação pública da palavra de Deus e da administração dos sacramentos é simples. O que por força do batismo compete a todos, não pode ser exercido por todos simultaneamente para que não se instaure o caos. O primeiro argumento do Lutero é dizer assim, cara, não tem como nós termos todo mundo pregando na igreja.
Não tem. Então Deus, ele separa desses sacerdotes um grupo, presbíteros, para pastorear essa comunidade. E esses outros sacerdotes vão pregar, vão pastorear em outros contextos da história, da sua vida, da cidade. Lutero, ele considerava o ministério da palavra o mais alto ofício da igreja. Rigorosamente, Lutero falando, ele ensinou que todo cristão é ministro e tem o direito de pregar. Esse direito pode ser livremente exercido por alguém se estiver em meio a não cristãos, em meio a turcos ou encalhado numa ilha pagã. Entretanto, numa comunidade cristã, não se deve chamar atenção sobre si mesmo, assumindo tal ofício por conta própria. Antes, deve-se deixar ser chamado. Igreja, preste atenção nisso aqui. Antes, deve deixar ser chamado e escolhido para pregar e ensinar no lugar de outros, sob o comando deles. O chamado é feito pela congregação e o ministro continua tendo de prestar contas a essa congregação. Lutero chegou ao ponto de dizer que o que lhe damos hoje, podemos lhe tirar amanhã. Ou seja, se você estiver num contexto de uma ilha, no meio a não cristãos, você é pastor sobre eles. Num contexto da igreja, todos somos sacerdotes e um grupo de pessoas é chamado para fazer especificamente, somente isso, o que todos os outros fazem no dia inteiro. Ou seja, o ministério da palavra, preste atenção nisso aqui. Aqui não é Lutero, aqui é Jackson, tá? Então dá um desconto aí para mim. O ministério da palavra é a visão clara da atitude dos cristãos durante a semana, sendo ensinada e demonstrada na prática todos os domingos pelo pastor da congregação. Ou seja, aquilo que eu tenho que exercer durante a semana, eu aprendo no domingo. Como que se interpreta a Escritura? Você que vai interpretar. É você que vai orar. Mas o próprio livro de Hebreus, que fala do sacerdócio de Jesus, também ensina que o pastor da igreja tem que ser digno de imitação. Ou seja, cara, eu sei que esse cara ele tem falhas, tem pecados, só que eu estou aprendendo visivelmente com ele. Ok? Visivelmente eu aprendo como ser um sacerdote. A boa notícia é essa, você é sacerdote. E nós somos sacerdotes uns dos outros. Eu sou teu pastor e eu preciso que você também seja meu sacerdote. Que você também interceda por mim. Que você também ore por mim, que você também se compadeça de mim. O individualismo, ele passa a não ter mais poder no nosso meio, porque cada um agora é sacerdote uns dos outros. Tá com problema? Vai atrás do irmão teu. Tá com dificuldade? Vocês podem orar uns pelos outros. Vocês podem clamar uns pelos outros. Tá, Jackson, e o trabalho? Agora eu vou começar a pregar, tô brincando. Agora eu fiz que foi só a introdução, tô brincando. Tá, e o trabalho? O que isso tem a ver com o trabalho? Velho, isso aqui tem tudo a ver com o teu trabalho. Toma aí mais uma citação do Lutero. Presta atenção, tá? Porque os reformadores faziam um raciocínio um pouco longo às vezes, e a gente está acostumado com frases de Twitter aí, né? Não tem como mesmo. Vamos lá, por favor. Força o cabeção aí, vamos lá. Lutero tem um jeito muito calmo de falar as coisas. Quero água. Valeu. Lutero tem um... Ah, já tinha água aqui? Obrigado. Se eu cair aqui, velho... É que eu não vi que já tinha água aqui, Bonis. Tá louco. Lutero tem um jeitinho muito calmo de falar. Ele diz assim: é pura invenção que papa, bispos, padres e monges devem ser chamados de classe espiritual. Ou seja, é pura invenção. Príncipes, lordes, artesãos e lavradores de classe temporal. Isso é, na verdade,
um pedacinho bonito de mentira e hipocrisia. Muito calmo ele. Todos os cristãos são verdadeiramente da classe espiritual. Todo mundo é de uma classe espiritual, todos os crentes. E não há diferença alguma entre eles, exceto a diferença de cargo. Você executa um trabalho durante a semana como estivador. Eu estou trabalhando como pastor, mas ambos somos sacerdotes. Para tornar isso ainda mais claro, olha o que Lutero vai falar, pessoal. Se um pequeno grupo de leigos cristãos piedosos fosse capturado e colocado em um deserto e não tivesse entre eles nenhum sacerdote consagrado por um bispo. Tu pegou pra mim aqui? Me ajuda aqui, eu vou cair aqui, velho. Vocês querem me derrubar, cara. Deus do céu. Ah, sou sacerdote agora, né? Daí agora vamos matar o pastor, né? Meu Deus. Obrigado, Rodrigo. Bota aqui embaixo do meu pé aqui, cara. Ok. Então, os caras foram levados para uma ilha deserta. Não tem nenhum no meio deles que foi ordenado por um bispo, por um papa, por um monge. Nenhum. E se ali no deserto fossem concordar em escolher um dentre eles, casado ou não casado, e lhe dissessem, presta atenção, o encargo de batizar, pronunciar a missa, absolver e pregar é teu. Escolhesse um cara no meio deles, os cristãos estão dentro de um local deserto, e eles se reunissem e dissessem, cara, esse cara vai ser o nosso pastor. Tal homem seria um sacerdote como se todos os bispos e papas o tivessem consagrado. Realmente, não há diferença entre leigos e padres, príncipes e bispos, espirituais e temporais, como são chamados, exceto a de cargo e trabalho. Um sapateiro, um ferreiro, um lavrador, cada um tem o trabalho e a posição do seu negócio. E, contudo, são todos igualmente consagrados, padres e bispos. O que o Lutero está dizendo assim, não importa o teu trabalho, olha aqui para mim, cara. Isso aqui era para você estar pulando de alegria, velho. Isso aqui, meu, isso aqui tem que fazer a gente pular de alegria, velho. Não importa o teu trabalho. O que o nosso amado reformador está dizendo aqui é que é o seguinte, vocês, de fato, na cidade, no dia a dia, são como se fossem bispos, pastores, entendeu? Como se vocês fossem os próprios braços sacerdotais de Deus no meio de uma sociedade corrompida. Ele diz, e todos, por meio de seu próprio trabalho ou posição, devem beneficiar e servir a todos os demais, para que dessa maneira possam fazer muitos tipos de trabalho para o bem-estar físico e espiritual da comunidade, assim como todos os membros do corpo servem uns aos outros. Ou seja, isso aqui, meu mano, derruba o pensamento de muita gente. Eu tenho que estar 24 horas por dia enfiado na igreja. Não. 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 Os puritanos chegavam a dizer que, da mesma forma que um pastor... Dobra a tua atenção aqui, velho. Não é Malafaia, não. Os puritanos diziam que, da mesma forma que um pastor ficasse ocupando com pensamentos, entre aspas, seculares, enquanto prepara um sermão, tipo, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer isso, da mesma forma que isso é pecado, cristãos que estão trabalhando em meios seculares, entre aspas, se esses cristãos ficarem pensando em assuntos espirituais enquanto fazem esse trabalho, é pecado do mesmo jeito. Por quê? Porque no fringir dos ovos é tudo espiritual. Tá pregando um martelo, um prego ali, cuidando para não pregar o teu dedo,
faz isso te focando no que está fazendo. Não precisa estar recitando o Salmo 23 enquanto aperta um parafuso, enquanto a Karine ensina geografia para a criança. De fato, nós passamos a ser sacerdotes, entendemos isso e notamos que isso se estende a todo o nosso trabalho. Nós temos, por isso aqui na Vintage, apenas um culto por semana. E a galera ainda não vem. Mas a maioria que não vem reclama, né, meu? Reclama da situação espiritual da cidade. Meu Deus, é difícil, falsos cristãos. Mas nós temos um culto para exercermos o ministério e o resto durante a semana. De propósito isso. Nós não queremos encher a semana de culto. Semana que vem vai ter a reunião dos homens uma vez por mês. Se tiver que ter outras reuniões, também a gente não está preso a isso. Só que a tua espiritualidade não está definida pelas programações da igreja. É óbvio, né, pessoas, que o fato de eu não estar na igreja 24 horas por dia não quer dizer que eu não deva prestar contas. Eu acho estranho isso. A maior parte das pessoas que eu conheço vem de contextos escravizantes. Segunda era oração, terça era culto, quarta era alguma coisa, era ensaio, quinta era culto de cura, que eles agendam para Deus curar na quinta. Eu acho legal isso. Eu queria poder ligar para Deus, Deus, tal dia, fechou. Daí, cara, a gente começa a plantação de uma igreja com um culto. Não tem como diminuir mais de um. É óbvio que tem pessoas que têm dificuldades, isso não conta, né? Então, assim, tipo, tá calor pra caramba, não tem água em casa, velho. Não, eu até entendo, se a pessoa não for trabalhar também. Mas daí quando envolve o culto, é tudo mais difícil. Na verdade, a questão não é o culto, a questão é amor por Jesus. É amor pela palavra de Deus. Quanto a essa questão, o John Piper ele disse que o trabalho secular ele não é mau. Pelo contrário, pessoal. Olha aqui para mim. O trabalho secular ele não é mau. O trabalho secular ele é estratégico. A igreja é uma mistura e uma parceria entre pessoas que atuam em diversas áreas para alcançar o maior número de área e assim cumprir o índice de Jesus. John Piper diz que precisamos que pessoas trabalhem para que coloquem o grão na frente do boi que está trabalhando. No caso, fazendo uma referência ao pastor. Imagina se todo mundo na igreja fosse pastor. Todo mundo. Deus está me chamando, pastor. Para ficar 24 horas coçando o saco. Porque, na verdade, é o que muita gente enxerga como ministério pastoral. A pessoa acaba não desenvolvendo, no mínimo, 8 horas de trabalho todos os dias. A pessoa acha assim, não, pastor, uma barbada. Acorda tarde, dorme cedo, passa o dia vendo série. Não, esse é o pastor do diabo. Esse é o pastor do inferno. O argumento de Lutero é que espelhamos na sociedade a pluralidade dos dons espirituais. A igreja, Tim Keller diz que é como se a igreja fosse uma cidade dentro da cidade. Resumindo, cara, para vocês entenderem aqui. Vocês são sacerdotes e o trabalho de vocês é algo estratégico. E vocês precisam ter muita direção de Deus mesmo para largar o trabalho de vocês. E o trabalho que vocês executam não é menos belo e menos santo do que o meu trabalho. Lutero dizia que uma mulher que limpa o chão de uma casa da igreja, ela executa um trabalho tão espiritual quanto aquele pastor que se prepara para pregar no domingo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Por isso que eu tenho bronca com um cara que é cantor de igreja e quer ganhar dinheiro com isso. Por que não canta no... Por que não canta na noite? Por quê? Qual o problema? Qual o problema? Por que quando é o médico, não é médico na igreja? Quando é padeiro, não é padeiro na igreja? Imagina, agora tu é padeiro, ô Everton. Nós vamos montar uma padaria aqui pra ti na igreja e tu só vai vender pães cristãos. Tem que ter uma cruz no pão.
Imagina, por que não... Mas daí o cara quer tocar e o cara fica ressentido com os irmãos. A igreja não me ajuda. Mas como assim ajuda, magrão? Tu é mais um crente. Tu não é um pastor. O pastor tem que se dedicar. A não ser que assim, ele é um pastor e uma das funções dele é tocar. Beleza. Aí tudo bem. Agora o cara quer ser alimentado a pão de ló pra tocar no domingo, velho. Não, magrão. Vai tocar aí, meu, num bar, vai ganhar um dinheiro. Vai ajudar a igreja, cara. Se tu é músico profissional, segue o baile. Ok. A gente falta uma ou dois sermões para encerrar essa série. Eu quero que fique bem claro aqui que o teu trabalho é espiritual. Que o teu trabalho que tu faz no meio secular, entre aspas, ou santo na outra, é tudo para Deus. Em última instância, é tudo para Deus. 1 Coríntios 10, 31. Nem sabe de cabeça o que diz? Faças tudo. Ou seja, como diz o Piper, quando tu toma um copo de suco de laranja, você está tomando aquele suco para que Jesus seja glorificado. Jesus é glorificado enquanto você toma um suco de laranja. Quero trabalho seu. Tá, Jackson, mas o que eu tenho? Onde eu vou trabalhar? Considere 3 coisas. O seu desejo, a sua capacidade e a oportunidade. Não adianta ter desejo, ter capacidade e Deus não ter te dado uma oportunidade de fazer o que você quer fazer. Então, não tem oportunidade, Deus não te chamou. Simples assim. Final do verso 9 diz que Deus nos chamou, né? Nós somos sacerdotes para um fim, para que nós anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Note que vocês precisam proclamar a glória, o peso, a importância de Deus na cidade. Velho, isso aqui tem que queimar no teu coração. Isso aqui tem que cair como uma bomba no teu coração. Isso aqui tem que arder dentro da tua alma. Pomba, eu estava no inferno, eu estava nas garras do diabo, eu estava indo pro abismo, pro Seol. Aí Jesus me salva. Jesus diz, tu é meu povo, tu é minha propriedade, eu te fiz agora um sacerdote. Eu não tenho pulsão nenhuma dentro da alma por Jesus. Vocês são sacerdotes. Vocês precisam promover. Vocês precisam espelhar a glória de Deus no mundo. Por favor. Clame. Não tenho vontade, ora então. Mas não tenho vontade de orar. Então ora para ter vontade de orar. Mas eu não tenho vontade de orar. Mas então ora para ter vontade, para ter vontade, para ter vontade. Mas ora. Eu já passei para vocês o vídeo aqui. O cara chega e pergunta para um cristão americano: quantas vezes você já falou de Jesus? Onde você está? O cara diz, nunca. Nunca. Aí ele pega uma nota de $100. Se eu te der essa nota de $100 agora, tu fala de Jesus? O que vocês acham que o cara fez? Ele falou, pegou os $100, o cara deu o dinheiro para ele e disse, estou te dando dinheiro. Mas tu não acha que o teu Deus é o dinheiro? Agarrado no dinheiro. Pensando por esse ângulo é verdade, né? Mas não larga o dinheiro. Não, se a pessoa está arrependida, cara, isso que tu falou para mim me serviu, obrigado. E se para cada pessoa que vocês falassem de Jesus, vocês ganhassem R$100, quantas pessoas vocês falariam? E agora responda, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Quem é que você ama? Para quem é que você canta? Quem é o teu Deus? Cada pessoa que você fala de Jesus, eu sou sacerdote, isso não te motiva? Ok, R$100. A missão está inteiramente ligada com o sacerdócio de todos os crentes. Por não entender essa doutrina do sacerdócio universal, muitas igrejas e pessoas
sofrem, a obra de Deus é prejudicada. Todos aqui têm o mesmo acesso a Deus, todos. Se eu orar aqui, dobrar o joelho agora, e o Ricardo dobrar o joelho... Ricardo, quanto tempo tu é crente? 3 anos. Eu sou crente há 18. Ou seja, o Ricardo não era nem nascido, e eu já estava lá, tocando na igreja, lá, entendeu? E o Ricardo dobra o joelho agora, chegou agora no Evangelho. E eu dobro o joelho, e ele tem o mesmo acesso que eu. Ele tem o mesmo acesso que eu a Deus. Tem o mesmo acesso. Não existe a ideia na igreja que eu pago para um fazer para mim. Essa coisa de não, eu não me envolvo, mas o meu dinheiro está sempre lá na salva, lá, e eu pago para os obreiros da igreja, porque isso é uma ideia maldita. As pessoas acham, por que a ideia de levita é uma ideia podre, imunda no Novo Testamento? Por quê? A tribo de Levi para o povo de Israel era uma tribo que louvava a Deus pelo resto das outras tribos. Então vocês têm agora um grupo de louvor que louva a Deus pela igreja. Cara, quando a gente está tocando aqui, velho, vocês têm que cantar. Vocês têm que abrir a boca e cantar, velho. Nós temos que louvar. O culto, o louvor a Deus não chega assim. A Jéssica, o Cauê, o Rodrigo, o Felipe, chega diante de Deus e Deus dá uma cafungada. Oh, cheiro bacana esse cheiro desse louvor aí que chegou aqui, hein? Daí depois chega o do Nereu, chega o do Jackson, chega o do Liscano. Não! Diante de Deus sobe a igreja. O canto da igreja sobe todo diante do Senhor. Como a Escritura nos ensina. O louvor. Por isso que a gente não tem um grupo que canta e as pessoas ficam paradas olhando. Não, todos sim cantar. Ah, já que você não conhece essas músicas, hoje a gente está sem luz. Canta o coro vocês cantam, a estrofe vocês cantam que nem o Mr. Bean, canta o final, mas canta, aleluia. Efésios 4:11 diz assim: Deus designou uns para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, a gente tem pastor, mestre, pessoas que ensinam a Bíblia na igreja para aperfeiçoar os crentes. Para quê, Jackson? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a função dos pastores, teologicamente falando, é equipar vocês para que vocês exerçam o ministério. Ou seja, somos todos sacerdotes. Bota uma hashtag lá. Somos todos sacerdotes. Chega lá em casa hoje, posta assim: o culto estava uma benção. Uma benção. Hashtag, somos todos sacerdotes. Faz isso aí lá, vai lá. Os pastores servem para equipar você, para que você exerça o seu ministério. Você tem ministério? Sabe o que é um ministério? Sabia? Ministério lá no grupo A. Grupo A tem igrejinha. Sabia, Jéssica? Tem um ministério lá na Zank. Que tá quebrando, né? Mas tu tem ministério lá. É que nem Agostinho. Cidade ruindo lá, escrevendo Cidade de Deus, chorando. Ai, vou invadir Roma. Tu tá lá na Zank, não caiu ainda. Tá teu ministério. Orem pela Jéssica, pessoal. Nós precisamos do dízimo da rescisão dela. Nem ganhou, vocês já estão de olho, né? É que nem propaganda de final de ano. Use o seu 13º na nossa loja. Os caras nem ganharam o dinheiro ainda e as pessoas já estão de olho no 13º delas, cara. Ou seja, no reino de Deus não tem espectadores. Não tem assim, não tô afim. Imagina, velho, indo pro inferno. Aí vamos, Jesus tem que morrer na cruz. Aí Jesus chega pro Pai e pro Espírito Santo. Não tô afim. Hoje tô meio... Acordei meio, sei lá. Faltou água. Faltou água lá em... Nossa. Meu Deus. Entenda o seu trabalho como uma oportunidade estratégica para Deus e não como algo de segunda classe. Velho, resumindo tudo que eu falei aqui. Aline, tu resume o teu trabalho dia a dia cuidando do teu guri, cuidando do Cauê, cuidando da tua casa. Tu resume como trabalho doméstico? É assim que alguém diz, por que tu trabalha? O que tu fala? Sou do lar? É assim?
Gurias, quem fica dentro de casa aqui, vocês sentem vergonha de dizer, às vezes, tipo a prima de vocês, ela é engenheira. Sentem vergonha de dizer que vocês são do lar? Não vergonha, vocês gostam de fazer isso, mas vocês às vezes se sentem oprimidas pela época do ano, da história que a gente vive. Se vocês não se sentem, eu acredito que vocês já sentiram isso. Diante do Senhor Deus, que é o que importa, que é o que conta, o mundo que se exploda. Diante de Deus, o trabalho de vocês é tão espiritual como o do pastor. Limpar a bunda das crianças, velho, é tão espiritual quanto pregar. Não tem. É o sacerdócio lá limpando a bunda do teu filho lá, imagina. Ministério. Se você não vê o seu trabalho como a Bíblia manda que você enxergue ele, se você enxerga o seu trabalho com menos importância do que o meu trabalho, o Jackson, não sei. Pessoal, eu ia ter terminado o sermão aqui, eu ia ter terminado sexta. Aí o mundo caiu em Porto Alegre. Aí faltou luz, faltou tudo. E hoje eu não faço mais, não escrevo mais esboço à mão, porque eu não entendo a minha letra. Entendeu? A minha letra é tão feia. A minha letra, cara, eu acho que, não sei, tipo, se eu escrevesse uma Bíblia com a minha letra, eu ia desviar todo mundo. Então eu não entendo a minha letra, eu não consigo mais escrever à mão. Aí eu tinha um tablet, pifou, eu uso meu telefone para botar o esboço. E eu não tinha como escrever meu esboço. E daí eu, Jesus, puxa, devia ter preparado o sermão terça-feira, mas agora vai, eu não vou mais deixar para sexta. E daí foi, ontem, eu fiquei hoje até 8h30 da manhã. Orava, escrevia, fui dormir 8h30. Aí, depois de 3 horas de sono, o Rodrigo me acordou, eu não dormi mais. Mas interessante que diante do Senhor Deus esse trabalho, claro que eu sei que é algo honrado, mas não tem nenhuma grama, nenhuma miligrama mais de honra do que o teu trabalho. A gente sabe que hoje o Maicon quase foi morto, né, Maicon? Então, mais um dia na vida de um taxista. Apenas mais um dia. E é um trabalho honrado. O Rômulo com a Kombi dele, com os morcegos dentro da Kombi, né, Rômulo? Vocês sabiam que um morcego entrou dentro da Kombi do Rômulo, né, enquanto ele dirigia? Dizem que ele vai virar o Batman. Já sou. Diz que agora... Aí quando ele chegou em casa, o Samuel olhou pra ele assim, por que caímos, Rômulo? Para aprendermos a levantar. Ninguém se lembra disso aí, né? O filme de 2005 já é velho. Se você hoje chegou aqui enxergando o teu trabalho com menos glamour, com menos importância do que o meu trabalho, eu tenho uma notícia para te dar, que isso é pecado, que isso é sério, que isso não é brincadeira, que vocês estão pecando, tá? Que é pecado achar que o trabalho dia a dia é um trabalho que não é nada, que as mulheres que limpam a bunda das crianças estão fazendo pouco para Deus, que os homens que trabalham aí, vou lá aguentar aquele chato do meu chefe, e vocês veem isso, como eu queria ser um pregador. Cara, e vocês veem isso com menos glamour, com menos importância para Deus, eu quero te dizer que isso é pecado, achar que existe 2 tipos de cristãos, assim, eu só vou pedir oração pro Jackson, por favor, cara, por favor, velho, não me liga às 3 da manhã, só me liga se a tua vida estiver sendo destruída. Se assim, cara, o Satanás está aqui na minha casa, Jackson. Não, mas de verdade, se materializou no meu sofá ali, tá sentado aqui, tá com uns cascos de cavalo ali, um rabo de dragão. Velho, vem aqui. E não sei se vou, velho, entendeu? Tipo, não sei, cara. Dependendo do lugar, liga pro teu líder de GC, velho. Se vire, cara. É a Zona Norte. Ô, Rodrigo, vai lá. Por quê, cara? Não é por preguiça? Talvez. Não dá, cara. Tipo, imagina, nós na igreja de 50 e poucas pessoas, cada um que tiver uma dor no dedo ligar pra mim, eu tô ferrado, cara. Acabou, não tem vida. Tem vida. Hoje eu falei, tava conversando com a Aline, eu disse, Aline, vamos conversar pessoalmente. Imagina, eu queria acordar, queria dobrar meu joelho. Quer dizer, claro, o Rodrigo me acordou, mas eu queria, quando vê só, a gente tá envolvido só em picuinha, em coisa da igreja. Não sei o que, não.
Não, show, Satanás. Não. É óbvio que se for problema mesmo, velho, você sabe, pode ligar 4 da manhã, 5 da manhã, eu tô lá, velho. Tô lá, bem louco. Tomo uns Red Bull na ida. Chego com os olhos estralados lá, enlouquecido. Mas vocês têm que não desvalorizar o irmão que está do lado de vocês. Porque ele é um sacerdote também. Eu posso orar, oro, como eu falei, eu sou meio louco por orar. Eu chego na praça de alimentação no shopping, eu vejo as pessoas comendo sem agradecer a Deus. Eu tenho uma raiva de quem come sem agradecer a Deus. Pra mim parece uns bichos, tá ligado? Os caras que comem. Daí a pessoa chega assim, uma esposa de um amigo meu, muito querida ela, mas ela, amor, se eu vou orar toda hora com a nossa filha, daí como que eu vou fazer agora? Ela come muito, várias vezes por dia, imagina. Pô, mas e daí que é motivo de agradecer. Entende? Eu tenho vontade de sair na praça de alimentação do Bourbon assim, deixa eu orar por ti, cara. Deixa eu agradecer a Deus pela tua comida. Eu tô seco, eu tenho um negócio. E outra, se alguém ora pela minha comida, parece que não valeu também. Sabe, não sei. Vocês são sacerdotes. Não existem 2 tipos de cristão. Não existe. Não existe. Se é cristão, é sacerdote. Já falei, hashtag, somos todos sacerdotes. A boa notícia é que esse pecado de considerar que existem 2 tipos de cristãos na igreja, de considerar que existem vários tipos de serviço, esse pecado, Jesus, ele morre por ele na cruz do Calvário. Jesus leva esse pecado sobre ele na cruz e morre por ele. Jesus paga o preço, a ira de Deus cai sobre Jesus. Uma das razões é porque nós achamos que existem 2 tipos de cristãos. Isso não é brincadeira, isso é algo sério. Olhar e pensar assim, mas aquele cara ele é diferente. Ele ora e que nem tinha uma cantorinha que ela dizia assim, olha, eu quando invoco Deus, Deus vem. Tipo, meu Deus, é o batuque, né? O batuque evangélico. É a boa cumba, porque tem a má cumba e tem a boa cumba. Essa foi sendo Rômulo de qualidade, né? Eu chego lá, Rômulo. Chego lá. Ou seja, Jesus morre por esse pecado na cruz do Calvário. Jesus verte o sangue dele para que você veja que não existe 2 tipos de cristão. Que o pastor mais ralado pode ser o cara, o Paulo Lavador, o Paul Washer. Pode ser o cara, o Piper. Não, o Piper é superior, tô brincando. Cara, o John Piper não é um cristão num nível acima do teu. Ele sabe mais, ele orou mais, ele estudou mais. Mas a oração dele, cara, eu não consigo dizer isso, mas a oração dele é a mesma coisa, porque em nome de Jesus ele ora por intermédio do sacrifício de Jesus. E é igual a oração do Liscano. Óbvio que eu queria que o Piper orasse por mim, não o Liscano. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite, nesse culto, sem luz, sem vento, sem nenhum ventilador. Você pode ser transformado hoje aqui. Deus pode mudar a tua vida aqui essa noite. E eu quero 30 segundos mesmo, estou marcando aqui. Se você não mudar a sua visão disso que eu falei aqui nesse sermão, a missão aqui na cidade vai ser prejudicada. A missão, quando eu digo cidade, na grande Porto Alegre. A missão da igreja é prejudicada. Quando você olha e você pensa que você é um cristão de segunda classe, um cristão, mas eu nunca preguei num púlpito. Que se dane os púlpitos, entendeu? Que se dane. Biblicamente, nós deveríamos ter somente presbíteros e diáconos que vivem do ministério. O resto, velho, o resto é como eu falei semana passada, é Tíquico sendo madeireiro, é os negros amando o mundo, velho. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, é muito mais emocionante ter o mundo como púlpito. Que o Senhor Deus faça isso ser claro na tua mente, que você não tenha essa visão dicotomizada da vida, e que Deus foque você na missão, que assim como o Pai enviou Jesus, Jesus envia a igreja. E nós somos enviados em missão. E que, velho, em fevereiro nós vamos dar um relatório de missões. Como é que foi o teu ano de missões, Felipe? O Felipe, esse ano foi assim. O Felipe já chegou pra mim falando que tá pregando já no serviço. Felipe, cara, com aquela cara. Se o Felipe tá pregando, você consegue também. Se o Felipe, com aquele boné assim, estilo Golias, se ele consegue, você consegue também.
Ok? Vamos orar, igreja? Pode ficar sentadinho mesmo, sentadinho. A banda já pode passar, né? Você sabe, né? Vamos orar, igreja? Fecha os olhos. Vou pedir que todos fechem os olhos nesse momento. Depois que eu orar, eu quero que você responda a essa pregação cantando a Jesus, louvando ao Senhor. Ok? Todos fechem os olhos. Pai, obrigado pela palavra que nós lemos. Obrigado pela epístola de Pedro, pela carta de Pedro. Obrigado pelo livro de Êxodo. Obrigado, Senhor, pelo trabalho dos reformadores para enxergar isso que o Teu Espírito deixa bem claro e nítido no Evangelho sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça que nos permite, de alguma forma, vislumbrar o que será a eternidade. Se enquanto eu pregava aqui, algum irmão sentiu dentro do seu coração, sendo apertado pelo Evangelho, apertado pela palavra, que o Senhor o console, Senhor. Que o Senhor estenda a sua mão sobre ele de forma poderosa, de forma portentosa. Estende tua mão de forma magnífica. Ó Deus, se enquanto eu pregava, desejos foram nutridos, ideias surgiram, peço que o Teu Espírito continue atuando na vida dos Teus filhos. No nome de Jesus. Que possamos compreender o sacerdócio universal de todos os crentes. Que possamos entender e compreender que não existe duas classes de cristãos e nem de trabalho. No nome santo de Jesus, nós oramos. Para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo, e para o bem da Tua igreja. Amém.